Iniciamos ontem, na segunda-feira, uma nova sessão do livro Lar Adventista, sessão número 9, Pai, Laço de União entre os membros da família. E começamos o capítulo 34, Posição e Responsabilidade do Pai. Ontem, a autora do livro Lar Adventista mencionou que a família instituída por Deus é como uma empresa. E, por ser uma empresa, necessita de um chefe, de um coordenador. Hoje seria um coach. É a palavra que está na moda, não é? Pois bem, o tema de hoje para essa terça-feira é o legislador e sacerdote. Esse chefe, esse coordenador do lar, aquele que deve, junto com a esposa, trazer a felicidade para o lar, é o legislador e também sacerdote. Portanto, precisa andar com Deus. 2 pontos da lição do tema de hoje da leitura. Acompanhe. Todos os membros da família se centralizam no pai. É impressionante como o pai tem uma responsabilidade tremenda no lar e como todos os membros da família se achegam ao pai. Claro que não poderia ser diferente o relacionamento de Deus para conosco. Por isso que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, disse ao nos ensinar a orar que nós devemos dizer: Pai nosso que estás no céu. Deus se assemelha a um pai. Deus é como um pai para nós. Só que talvez seu pai não tenha sido bondoso, talvez seu pai não tenha seguido as orientações da palavra de Deus. Bom, Deus deseja isso para todos os pais. Ele, o pai, é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Foi assim que Deus fez o ser humano, o homem, para ser alguém enérgico, íntegro, honesto, paciente, corajoso, diligente e prestativo. Um auxílio para a esposa que, afinal de contas, quando Deus a fez da costela de Adão, a fez para ser uma auxiliadora do homem. Segundo a autora do livro Lar Adventista, e eu acredito que é assim em todo lugar, deve ser assim em todo lugar, ela diz assim: o pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. O que o pai deve fazer? Claro que hoje a gente não sacrifica mais animais, não sacrifica mais cordeiros, pombinhas rolas ou outro animal qualquer, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se sacrificou por todos nós, então não precisamos mais sacrificar animal algum. O que a autora está dizendo nesse aspecto do pai ser, em certo sentido, sacerdote? Por isso que ela menciona em certo sentido. Um dos rituais que ocorria diariamente no santuário era o sacerdote sacrificar um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde para perdão de todas as pessoas. Todos os dias o sacerdote fazia isso, trazendo para a família o que o pai deve fazer no lar para sua esposa, para seus filhos, é o culto familiar, levando a Deus suas orações, pedindo que Deus aceite o sacrifício de Jesus Cristo pela sua família. E não somente na parte da manhã, eu tenho dito aqui para nós buscarmos a Deus pela manhã, bem cedo, nas primeiras horas do dia, mas o pai também deve fazer o culto à tarde. E lembrando a criação, houve tarde e manhã, parte escura do dia e parte clara do dia. Então os pais devem reunir a família, fazendo um culto de adoração a Deus, clamando a Deus pela sua família, de manhã cedo, quando acorda, e ao final do dia, à tarde, ao pôr do sol, por que não?
Esse é o propósito pelo qual a autora do livro, o Lar Adventista, menciona que o pai é um sacerdote. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. Veja, é um culto com a família, nos quais o pai entrega a família a Deus, clamando pelo sacrifício de Cristo, pelo perdão dos seus filhos, dele mesmo e da esposa. E a esposa e os filhos devem participar desse momento de culto, de adoração a Deus. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia. Perceba, é da mesma forma que o sacerdote fazia diariamente, sacrificando um cordeiro pelo perdão dos pecados das famílias, que hoje o pai deve fazer o culto com a sua família, pedindo a Deus que aceite o sacrifício de Cristo pelo perdão dos seus pecados e dos pecados da sua família. Tanto os pecados de que se tem conhecimento, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece, devem ser confessados. Na carta de Paulo, ou melhor, desculpem, na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1, versículo 9, há uma promessa maravilhosa ali. Se confessarmos os nossos pecados, diz João, ele, Jesus Cristo, nosso advogado, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pais, reúnam sua família, sua esposa, seus filhos, confessem os seus pecados diante de Deus e Ele irá perdoá-los. Façam o culto diariamente. Esse procedimento, zelosamente seguido pelo pai quando presente ou pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênçãos sobre a família. O culto familiar traz bênçãos para o seu lar, para a sua família. O pai representa o legislador divino em sua família. As leis de Deus devem ser obedecidas até hoje. Os 10 mandamentos da lei de Deus, leis sobre saúde, devem ser praticados ainda hoje. Não comer alimentos impuros, porco, camarão, não fazer uso de bebidas alcoólicas, são leis de Deus. E o pai, como legislador, deve fazer com que essas leis se cumpram. Obedeça a Deus e ensine seus filhos a obedecerem a Deus. É colaborador de Deus o pai, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar caráter puro e virtuoso. Perceba que Deus sempre quer, mediante o que a autora do livro Lar Adventista menciona, que tenhamos um caráter que honre o seu nome, que seja fiel a Ele, que o ame e que obedeça aos seus mandamentos. Fazendo isso, tem um propósito, porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que capacitará seus filhos a render obediência não somente aos seus pais terrestres, mas também ao Pai Celestial. É isso que eu estava mencionando agora há pouco. O propósito de Deus para a família é que todos se unam em adoração a Ele, Criador dos céus e da terra, a Ele, Redentor e Salvador da família, a Ele que estabeleceu leis, seus mandamentos, para serem obedecidos ainda hoje. O pai não deve trair o seu sagrado depósito, não deve ele, em ponto algum, ceder sua autoridade paterna. Eu convido você a ler um pai exemplo nesse sentido, na Bíblia Sagrada, livro de Jó, capítulo 1, versos 1 a 5. Você verá ali que Jó reunia seus filhos para adorar a Deus, clamando a Deus pelo perdão dos seus filhos. Portanto, pais, ande com Deus. A continuidade da leitura é andar com Deus. O pai
unirá seus filhos ao trono de Deus pela fé viva. Desconfiando de sua própria força, achegará sua alma desajudada a Jesus, apossando-se da força do Altíssimo. Irmãos, orai no lar, em família, de noite e de manhã. Faça o culto com a sua família, pais. Pela manhã e à noite. Ore a Deus. Orai ferventemente em vosso retiro. E enquanto empenhados em vosso trabalho diário, erguei a alma a Deus em oração, mesmo quando você estiver nas suas atividades, nos seus negócios. Ore pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ore. Foi assim que Enoque andou com Deus. Outro exemplo da Bíblia Sagrada que nós podemos seguir. Jó, capítulo 1, versos 1 a 5. Leia e siga o exemplo de Jó fazendo culto no seu lar. E também Enoque, que andou com Deus, depois que teve um filho, Matusalém, sentiu mais ainda a responsabilidade e a necessidade de estar em união com Deus. Ele andou humildemente com Deus. A oração silenciosa e fervente da alma elevar-se-á como incenso ao trono da graça e será aceitável a Deus como se oferecida lá no santuário. O sacerdote havia uma função. Diariamente deveria acender incenso a Deus no local santo do santuário celestial. Era um símbolo das nossas orações. Ore a Deus, acenda um incenso, que não é queimar um incenso, mas elevar suas orações ao Pai Celestial, a Deus. A todos que assim o buscam, Cristo se tornará um auxílio presente em tempo de necessidade. Olha que bênção! Se orarmos, buscarmos continuamente a presença de Deus em nossa vida, Cristo será um auxílio nas nossas necessidades. É por isso que Filipenses capítulo 4, verso 19, diz que estou bem certo que o meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Terminando a leitura, serão fortes no dia da adversidade os pais que agirem assim. Cante do Novenário Adventista com a sua família, Santuário, hino número 434. Afinal de contas, seu lar deve ser um santuário também. Vamos orar? Amado Deus e Pai, a responsabilidade que Tu colocou sobre nós, pais, é tremenda, mas nós Te damos graças, porque temos exemplos na Bíblia Sagrada para seguirmos. Jó, Enoque e até mesmo a Ti, Pai querido, Deus, Criador dos céus e da terra, onde Jesus nos ensinou a nos achegarmos a Ti dizendo: Pai nosso que estás no céu. Obrigado por ser o nosso exemplo. Nos ajude, perdoa-nos e ajude-nos a sermos um pai como Jó e como Enoque. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Compartilhe com outras famílias. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.